Vocês, hoje é 21 de dezembro de 2025. Agora é 19h49, 7h49. Então, uma boa noite para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Chave do Evangelho, parte 94 e 95. Esperar as pessoas chegar. Hoje é quarta-feira, 7h49. 7h50. Vamos colocar 7h50 então. Boa noite, Gol, no Instagram. Não entendi, não. Então vamos esperar as pessoas chegarem. Uma boa noite para cada um de vocês. Está eu e a Branquinha aqui. Deixa eu mostrar vocês a Branquinha. Até que os espectadores chegam, né? A Branca aqui, minha fiel companheira. Alô, Festa lá, ó. O Festa tá ali, ó, esperando a comidinha dele. Né, Fé? Na hora que o pessoal do TikTok chegar, eu vou dar início à live. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Deixa eu já mostrar aqui no TikTok também. Né? Deixa eu virar essa câmera aqui. Deixa eu virar a câmera. Olha lá o Festa lá, gente, ó. Festa tá esperando a janta. Ele quer jantar. Cláudio entrou. Boa noite, Cláudio. Olha a Branca aqui, ó. A Branca todinha aqui, ó. A Festa estava aqui, mas deixou ela ficar. Então, uma boa noite para vocês aí. Na hora que chegar as pessoas, nós vamos dar início à chave do Evangelho. Parte 94. Né? Hoje eu fiz o quarto selo, né, gente? Né, Branquinha? A Branca tá aqui comigo, né, Branca? Não tá, Branca? Deixa eu ver se eu desço esse telefone um pouquinho mais pra cá. Eu acho que eu deveria descer um pouquinho mais, cara. Deixa eu ver aqui. Se eu descer um pouquinho mais. Assim tá bom, né? Jéssica, 73 35 69 entrou. Uma boa noite, Jéssica. Deus abençoe você aí no Instagram. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Estou esperando as pessoas chegar aqui no TikTok. Tem hora que eu acho que eu deveria... Ah, não, aqui tá bom. É porque eu fico com medo de cortar a cabeça lá do meu pastor, né? Ficar muito alto. Eu não dei início ainda à live porque eu estou esperando as pessoas chegarem, sabe? Eu gosto de começar a live, na hora que eu começar a live, aí eu não gosto de ficar falando muito nome, né? Porque eu gosto de saudar as pessoas agora quando chegam. E aí depois... Pessoal, eu tava pensando. Ah, chegou gente aqui, ó. Maria Cândida. Boa noite, Maria Cândida. Maria Cândida no TikTok. Guilherme. Francisco Mendes. Elane Pinheiro. Luísa Gonzaga. Então essas pessoas que eu estou falando estão no TikTok. Então agora
eu vou compartilhar minha live lá no Facebook, a live aqui do TikTok. Só um momento, que eu vou compartilhar essa live. MBM entrou. Sonhador entrou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a live. Agora eu vou conseguir compartilhar a live agora lá no Facebook. Então tá compartilhada a live lá no Facebook. Então nós vamos dar início à live aqui, a chave do Evangelho, com o meu pastor Vanderlei Vilaça. Marlete Cordeiro, boa noite também, Marlete. Deus abençoe você aí. Então vamos lá, deixa eu virar a câmera, né? Se chegar alguém aí mais, se der eu falo, se não der não vou falar não. Então deixa eu virar a câmera aqui agora. Opa, eu faço errado aqui, ó. Então vamos lá. Francisco entrou. Boa noite, Francisco. Olá, Deus abençoe. No nome de Jesus Cristo, nós temos a grata oportunidade de mais uma vez estarmos aqui meditando na palavra de Deus. Na semana passada eu falei sobre o amor não fingido. E a base para isso foi aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. Mas eu também tomei 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero voltar nesse capítulo 13, aos Romanos, para nós entendermos um pouco mais sobre esse amor. Mas o senhor falou de amor na semana passada. Sim, Deus é amor. E a única coisa que Satanás não consegue fazer é amar. A única coisa que Satanás não consegue ser é amor. Portanto, sempre que nós estivermos falando de amor, nós teremos excluído Satanás. O diabo tem pervertido o amor, tem trazido uma perversão na questão de amar. Nós estamos vivendo um mundo aí de amores que você percebe que, na verdade, são pecados. Não é, amor? Amor. Eu estava falando com uma pessoa e eu disse assim, olha, amor, ele é corretivo. Alguém me disse assim, eu perguntei a Deus, há um tempo atrás, se eu era filho dele, se eu fosse, porque ele me desse então um sinal. E Deus não me respondeu, então eu fiquei meio desanimado. E nós continuamos a nossa conversa ali, ele disse assim, aquele culto que o senhor pregou foi todo para mim. Eu falei, irmão, espera um minuto. Essa é uma grande forma de você entender que Deus te respondeu. Como assim? Ora, Deus só corrige seus filhos. Deus não te daria um culto inteiro se você não fosse filho. Só que em alguns momentos Deus está demonstrando o amor dele para com você, te corrigindo, te posicionando. Então, é necessário nós entendermos esse amor de Deus. Amor que nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Amor não é Deus ficar nos paparicando como um bebezinho, que às vezes nós o acariciamos, o cheiramos e mudamos a nossa voz para falar. Deus não precisa de mudar a nossa voz, a sua voz, para falar conosco. Mas Ele às vezes nos corrige, nos posiciona, Ele nos fere. E algumas vezes Deus nos fere, nos amando. Nós é que precisamos aprender com Deus a amar.
Mas antes de tudo isso, ele se entregou por nós, demonstrando o maior amor que pudesse haver. Na cruz do Calvário, ele só manifestou esse amor. Mas ele havia falado em Isaías 53 desse grande amor de morrer por nós, de sangrar por nós, de permitir a outros feri-lo para que nós pudéssemos sarar. Isso é amor. Em Apocalipse mostra um cordeiro como que havendo sido morto antes da fundação do mundo. E é lá que o amor de Deus foi manifestado por nós, embora não tivesse sido revelado, porque nós não tínhamos essa visão que Deus deu a João de antes da fundação do mundo, um cordeiro já morto pelos erros que viríamos a cometer. Isso é amor. Amor sem medida, amor sobrenatural. Então nós precisamos, sim, aprender com Deus esse amor. Nós cantamos um pequeno corinho que diz assim: eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Eu só amo Ele, porque Ele me amou primeiro. Então, o meu amor por Ele é fruto do dele por mim. Agora, se nós conseguirmos amar as pessoas com tamanha intensidade que desenvolva nelas amor por nós, então nós estamos imitando a Deus. Mas vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É isso que eu quero me ater um pouco. Não me aproveita nada se eu fizer qualquer coisa sem amor. Então, vamos para nossa sequência de semana passada. Nós terminamos aqui: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Estamos vivendo um tempo de uma impaciência muito grande, de todos nós. Como assim? Na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, o profeta William Branham, pregando baseado quando São Pedro disse ali: portanto, com toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a temperança, a paciência. Ali nesse atributo de paciência, disse o profeta assim: paciência com quem? Ele disse: paciência com Deus. Quando nós temos amor, nós temos paciência pelo amado, pela amada, por essa pessoa amada. Quando nós temos amor para com Deus, nós temos paciência para com Deus. Agora, observe aqui a grande necessidade. Alegrai-vos na esperança. Estamos muito felizes porque vai acontecer isso. Olha, amanhã vai ter tal coisa, então nós estamos alegria. Alegrai-vos nessa esperança. Mas sejam pacientes na tribulação. Porque, vamos voltar um tempo. Lá em 2020, no início do ano, surgiu uma doença, e essa doença saiu de uma doença e virou uma pandemia, e alguém dizia: a curva, porque vai chegar a curva, em tal época vai dar a curva, está crescendo o caso de infectados, mas depois que fizer a curva vai descer. Nada de curva, nada de descer, um aumento. O que nós precisamos ali? Paciência nessa tribulação. Essa tribulação vai passar. Vai, mas quando? Que dia que vai passar essa tribulação? Não. Tenha paciência. Tenha paciência um próximo ano. Parece que as coisas arrefeceram, logo depois elas aqueceram outra vez.
O próximo ano veio e veio pior ainda. Vai passar, vai passar, vai passar. Ah, está acabando, começa uma guerra. Que dia que termina essa guerra? Ah, vai passar. Mas logo vem um outro problema. Sede pacientes na tribulação. Mas como é que eu alcanço essa paciência em tanta tribulação? Persevera em orar. Por quê? Porque ao orar eu estou próximo de Deus. Eu amo a Deus. Quando eu oro, eu me aproximo do amado. Quando eu me aproximo do amado, eu tenho paciência. Eu não vou sair falando qualquer coisa. E essas quaisquer coisas, às vezes, levam as pessoas à blasfêmia. A Deus não podia deixar uma coisa dessa. Como não podia deixar se essas coisas estavam profetizadas nas Sagradas Escrituras? Então, seja paciente. Não consigo ser. Persevera na oração. Ore. Ore um pouco mais. Ore mais ainda. Ore até sair da dimensão das ameaças aqui. Oremos todos nós até sair do alcance da mente humana e adentrarmos a mente de Cristo, a mente sobrenatural, o pensamento de Deus. Então, sim, aí nós podemos continuar a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. O que é comunicar? É ajudar aquele que tem necessidade. Seguir a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. O que? Abençoai. Não amaldiçoei. Não prefira palavras de maldição contra ninguém. Não vá atrás da contenda. Não revide a guerra. Eu me lembro de uma pregação baseada no comportamento de Davi. Davi era um jovem arpista, salmista, que foi chamado para o palácio do rei Saul para tocar para o rei quando o rei tivesse com um mau espírito lhe atormentando. Então o rei começava ali uma agitação, uma tormenta, logo Davi começava a tocar para ele. Tocava salmos, hinos, tocava melodias a espantar aquele mau espírito. Não acredita que ele pegava uma lança e jogava em Davi tocando para abençoar ele? Sabe o que Davi pegava? Fazia. Você diria, sei. Ele pegava aquela lança e lançava de volta naquele velho rei enlouquecido. Não. Davi só se desviava das lanças. Nós estamos falando aqui de chaves do Evangelho, que é uma grande chave. Desvia-te das lanças arremessadas em tua direção e nunca as devolva. Cante louvores, cante hinos para aquele que te arremessou uma lança. Seria possível isso? Ora, só se eu tivesse um amor sobrenatural. Mas não é de amor que nós estamos falando. Deixa eu ler aqui um parágrafo para você da mensagem a ele ouvir. O profeta de Deus disse assim: o mundo está em busca de algo hoje. Quando sua querida esposa lhe disse que seria sua amada esposa, ela estava procurando alguém para amá-la. E quando você prometeu ao seu marido, ele estava procurando alguém para amar. Para que quando chegasse cansado e exausto do trabalho, do dia todo, uma amável esposa estaria ali para colocar os seus braços ao redor dele, escovar seu cabelo para trás e dizer-lhe o quanto ela o amava. É isso que causa separação nas famílias. É o descuido com o amor. É isso que causa separação nas igrejas. O descuido com o amor. Temos que ter amor. Nós temos que cuidar desse amor. Eu te farei uma pergunta. Você tem cuidado do teu amor para com as pessoas
do teu amor para com Deus, do teu amor para com o Evangelho. O que seria cuidar? É isso que nós estamos falando. Comunique com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos maldizem, ou os que vos perseguem. Abençoai. Não amaldiçoeis. Não amaldiçoe de volta, não. É por isso que existe família se separando. É por isso que existe igrejas se separando. Pessoas indo embora. Por quê? Porque elas não cuidaram do amor. Que se nós cuidarmos do amor, ninguém vai embora. Eu estou cuidando do meu amor, você está cuidando do seu amor. O meu amor para com você, e você do seu amor para comigo, nós cuidaremos disso. E às vezes eu posso ouvir que você falou alguma coisa má a meu respeito, mas eu tenho cuidado desse amor, tenho perseverado na oração. Senhor, abençoa meus irmãos. Senhor, cuida dos que estão fracos, tenha misericórdia. Isso não vai separar de você. Às vezes você pode ouvir que eu falei alguma coisa a seu respeito, você pode se sentir ferido por uma coisa que eu tenho dito. E aqui quero dizer algo. Nós que estamos falando todos os dias, você está acompanhando os nossos cultos, Chaves do Evangelho na segunda-feira, terça-feira tem culto de oração, na transmissão do Assim Está Escrito. Quarta-feira, os obreiros do Assim Está Escrito estão pregando nas congregações. Quinta-feira nós temos culto de novo. Sexta-feira você nos acompanha aqui no programa Assim Está Escrito. Né? Domingo nós estamos de volta pregando. Então, é muito tempo falando. Pode ser que numa das nossas falas nós venhamos lhe ferir. Mas esse amor seu por nós é suficiente para passar por cima dos nossos erros, não é? Não erros doutrinários e condutas morais, não. Mas uma fala que fere, às vezes uma decisão que não é o que você queria, isso fere. Amigos, irmãos, comunidade. Existe essa possibilidade de ferida, existe essa possibilidade de erro, mas não vamos nós aqui nos tornarmos lançadores de maldição. Maldição daqui para aí, maldição daí para cá. Não. Vamos lançar amor daqui para aí. Devolva esse amor para cá. Vamos ser melhores uns para os outros. Vamos lançar cuidado daqui para aí. Devolva esse cuidado daí para cá. Qual é a maneira de eu demonstrar meu cuidado para com você? Meditando na palavra, para te trazer palavras de vida eterna. Qual é a tua maneira de lançar o amor daí para cá? Evitando determinadas falas, suspeitas. Lembra que nós lemos na semana passada, Coríntios 13, o amor não suspeita mal, o amor não busca seus próprios interesses. Já pensou todos nós lançando esse amor para lá e para cá? Que força que nós não alcançaríamos? Mas Deus te abençoe. Falar de amor não tem fim. Amar também não tem fim. Por isso, fica aqui mais esse vídeo sobre esse grande amor de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu trabalho. Deus abençoe a sua saúde. Receba a cura do Senhor Jesus Cristo pelo amor. Nosso amor por você, seu amor pela palavra. Receba essa cura em nome de Jesus. Você conhece alguém que precisa de uma boa dose de amor? Compartilhe esse vídeo. É um vídeo pequeno, mas é uma grande dose do amor de Deus demonstrado pela sua vida, pela vida daquela pessoa necessitada. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Eu fiz assim? Não esquece de deixar lá o seu gostei, não, né? Diga para nós, foi muito bom. Na semana passada eu consegui estar no chat ao vivo ali com as pessoas e consegui conversar com alguns. Nem sempre eu consigo, mas é sempre um prazer te ter aí do outro lado nos prestigiando aqui com o nosso trabalho. Já é inscrito no nosso canal? Mais um prestígiozinho? Escreve lá. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo.
Então, nesse vídeo aí, nós estamos falando de amor, né, gente? Amor um para com os outros. O amor daqui para aí e o amor daí para cá, né? Mas também o amor é corretivo. Quando a gente ama, a gente quer trazer a palavra de Deus, a gente quer trazer o certo para a pessoa do outro lado. Pode ser que alguma palavra da gente fira a pessoa do outro lado, mas a gente está querendo levar amor para cá. Mas não tem o seu pai que não corrija seu filho, por amor a ele. O Senhor Jesus Cristo está nos corrigindo, trazendo a sua palavra e querendo que a gente não ande de qualquer jeito. Esse é amor. E tem pessoas que você fala com ela e ela não quer aceitar a correção. A correção também é amor. Espero que você esteja captando essa mensagem aí. E vamos para o segundo vídeo. Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amigos, amigas, eu quero trazer uma palavra aqui para nosso despertamento. Nós vivemos em um mundo de muitas enfermidades, muitos problemas. A cada dia que passa, nós vemos mais depressão, nós vemos mais enfermidades. E é sabido de nós todos que esse mal, essa enfermidade entrou na terra por causa do pecado. Lá atrás, no Jardim do Éden, em Gênesis, não havia enfermidade. Logo depois que Eva pecou e Adão, por consequência também, as enfermidades se estabeleceram. Aos Romanos, capítulo 6, diz que o salário do pecado é a morte. Então, você diria, quer dizer que a minha doença é por causa de um pecado? Sim, mas quem sabe não o seu pecado. Por causa de pecado em todos os âmbitos da vida, então existem doenças. Mas eu quero tratar de algo aqui da seguinte forma: é como nós nos livrarmos dessa possibilidade ou desse direito que a enfermidade adquire por causa de erros nas nossas vidas. Eu quero basear em São Tiago, capítulo 5, no verso 16, mas eu vou ler o verso 13 em diante. Está escrito assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Senhor, estou passando por uma agitação, ore. No programa passado eu falei, você está precisando de mais confiança, você precisa de perseverança, então ore. Quando você orar, você terá mais paciência. Quando você orar, você terá mais descanso. Aqui vem uma escritura para amparar aquela nossa meditação. Está alguém aflito? Ore. Então, eu creio que nós poderíamos ter oração no mundo inteiro, porque o mundo todo está aflito. Está alguém contente? Cante louvores. Você percebe a palavra colocando coisas assim, ó. Você precisa disso, faça isso. Você está passando por tal problema, faça aquilo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, em algumas traduções, eu creio que às vezes com um propósito até subjetivo, oculto do próprio inimigo, tirou uma palavra. A oração fervorosa, a oração da fé salvará o doente.
o Senhor o levantará se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se você parar aqui, você entende assim. Eu pequei, adquiri uma enfermidade por causa disso, e aí eu chamei o ministério da igreja, o presbitério, eles vieram aqui e oraram, e o pecado foi perdoado pela oração deles. Aí vem o verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aí vem a qualidade da oração. A oração fervorosa, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Então, vamos falar aqui de confissão de pecados como a chave que cura enfermidades. Portanto, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma escritura que também nos ajuda grandemente. Olha só. 1 Pedro, capítulo 3, fala dos deveres das mulheres e dos maridos. Então, a mulher deve ser sujeita ao marido e tal. E lá no verso 7 diz: igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, existem condutas nossas que impedem nossas orações de serem ouvidas. Existem condutas nossas que fazem com que as nossas orações sejam eficazes. Qual a conduta que impede de não ser ouvida? Uma vida conjugal errada, uma vida conjugal de contendas, de desonras, de falta de entendimento, e se pede orações de serem ouvidas. Aí eu vivo o jeito que eu quiser com a minha esposa, depois eu faço uma oração, Deus me atende, a coisa... Não, Deus nem te escuta. Aí agora a outra diz: confessai as vossas culpas para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Sim. Mas e se eu não confessar? O justo pode orar do jeito que ele quiser e você não se sara. O profeta William Branham nos conta uma experiência de uma boa irmã que, de tão bom o seu testemunho, ela era professora de escola dominical. Mas essa mulher tinha um problema incurável. Ela tinha uma pressão, problemas familiares ali que não se resolviam. E ela foi em uma campanha, ela foi numa outra, ela procurou um pastor, ela procurou um outro, um evangelista que estava fazendo um grande movimento na cidade. E ela ia de um e outro e ninguém resolvia. Alguém disse para ela assim: vá ver o irmão Branham. Por quê? Porque o irmão Branham tinha visões e, através daquela visão, podia revelar qual era o problema das pessoas. Então, essa mulher vai ao irmão Branham, ele ora por ela e percebe que aquele espírito fazia frente à sua oração. Era muito forte. Ele disse: irmã, aguarde um instante que eu vou orar a Deus. Eu vou buscar de Deus qual é o problema que está impedindo a minha oração de ser ouvida. E começou a orar a Deus. Logo ele chamou aquela irmã e disse: irmã, a sua situação tem a ver com um carro. Ela disse: não, irmão Branham, eu nunca tive um acidente automobilístico. Ele disse: é um carro verde, próximo de uns trilhos ferroviários. Eu vejo a senhora dentro de um carro com um homem que não é seu marido. Aí ela deu um grito e disse: não, não toque nisso. Não, não toque nisso. Eu já confessei isso a Deus e pedi a Deus perdão. Aí o profeta disse: não. A senhora deve ir confessar isso ao seu marido.
porque a senhora não traiu, não foi a Deus, embora tenha desobedecido a palavra de Deus, que nos chama a uma fidelidade conjugal. Mas o ato era contra o marido. Ela disse, não, o meu marido vai me matar quando eu disser isso para ele. Olha a resposta do profeta para ela. A senhora já está morta. Vê? Então, é isso que nós devemos entender. Esse pecado te separa de Deus. O salário do pecado é a morte. A enfermidade é uma consequência, mas que te leva também à morte. Confessa isso. Não, ele vai me matar. A senhora já está morta. Aí, na visão, o profeta diz, o seu marido é um homem assim, assim, ele disse, é. Ele tem uma secretária dessa e dessa forma? Tem. Pois é, ele também tem a mesma coisa para te confessar. Ah, não pode ser. É, o seu marido também tem a mesma coisa para te confessar. Liga para ele. Ligou para ele, marcou um lugar, encontraram, conversaram, acertaram, confessaram um para o outro e voltaram lá. Quando voltou ali, o profeta fez uma oração e aquele mal foi embora. Aquele espírito, aquela enfermidade. Perdeu as suas forças porque uma confissão foi feita, porque um pecado foi jogado para fora. Então nós estamos vivendo em um mundo de doenças e aflições e depressões e loucuras e coisas que às vezes muitas orações e muitos verdadeiros cultos não têm tido efeito na vida das pessoas. Por quê? Por causa de pecados ocultos, coisas não confessadas. E aí eu vou piorar isso. Coisas confessadas a Deus no altar com choros que Deus não ouviu. Por quê? Porque não era a Deus, era a tal pessoa. E aqui, é claro, eu coloquei algo conjugal. Mas existem coisas que as pessoas fazem contra um amigo, que fazem contra os pais, que fazem contra seus filhos, e isso são erros, são pecados do mesmo modo, e que impedem a eficácia de uma oração feita até por um justo, que impedem a Deus de ouvir a oração, que impedem a palavra de Deus de penetrar naquelas vidas. Então, pode ser que eu esteja falando com alguém que sabe muito bem que tem algo que tem que ser jogado fora, que tem que ser confessado, mas que guarda isso com medo de morrer. Já morreu. Segundo a visão do profeta ali, aquela senhora já estava morta. O que é morta? É separada de Deus. Olha, alguém que não pode ter uma oração ouvida, sua própria oração ouvida, Nossa. e alguém que não pode nem receber Boa noite, a Márcia. oração Deus abençoe. de um considerado injusto, qual é o recurso dessa pessoa? Deus Essa abençoe. pessoa está realmente morta, afastada de Deus. Então não tem recurso. Tem, é esse recurso que nós estamos trazendo aqui. Confesse, abra a tua vida. Ah, não, isso vai me causar um mal maior do que o que já é. Eu vou deixar aqui, às vezes, quando nós pregamos, nós nos expomos, eu quero que você entenda isso. Quando eu comecei a atuar no ministério, não era ainda um pastor, eu fazia o trabalho na igreja de assistência social. E a igreja tem uma parte jurídica, uma parte empresarial. E a igreja me pagava por essa parte. Eu não recebia dízimos, eu recebia um salário. Mas eu era um pastor logo depois por causa da minha atuação. Uma vez eu fui comprar um carro e aquela loja me disse que o banco lá, a loja, não trabalha com pastores, não financia nada para pastores. Aquilo me deixou tão sem graça, porque alguém, por certo, manchou esse nome pastor. E eu já fiquei meio assim com essa situação. Uma próxima vez eu fui fazer um negócio. E quando eu fui fazer aquele negócio, o vendedor me perguntou assim, o que o senhor faz?
Qual que é a sua profissão? Olha, eu era pastor, mas não ia falar disso? Claro que não. Isso foi rejeitado de uma vez, seria agora outra vez. Mas eu era assistente social. Então eu disse, eu sou assistente social. Ah, que bom. Tá bom, deixa a sua ficha aí. Eu deixei a minha ficha e fui embora. Mas aquilo ficou me cobrando. Me cobrando. Meu Deus. Só que eu não fiz negócio ali. O negócio não me interessou. Depois eu descobri que o veículo lá não me agradava e tal. Não fiz, mas aquilo ficou me cobrando. E eu pensei, meu Deus, realmente eu tenho essa inscrição até na minha carteira profissional, mas eu sou pastor. Mas não precisa. Precisa. Quer saber de uma coisa? O espírito me incomodou tanto, eu voltei lá naquela loja. Chamei aquele vendedor, falei, rapaz, eu preciso te pedir perdão. Pedir perdão? Por quê? Eu disse para você que eu era assistente social. Na verdade, eu sou pastor. Mas eu também sou assistente social, mas o que eu sou mesmo é pastor. Que coisa confusa? Não, não é confusa, não. O Espírito Santo não aceitou aquilo. Aquilo era só uma coisa trabalhista, mas o meu ofício é pastor. Eu precisava ir lá e confessar aquilo para eu ficar em paz e para não dar a Satanás a liberdade de trazer alguma coisa na minha vida. Sabe o que aquele vendedor disse? Ele falou, rapaz, que isso? Ninguém faz isso. Ou, não, o senhor não precisava disso, não. Quer dizer, é normal mentir. Aquilo era mentira? Não sei, classifique como você quiser. Deus exigiu que eu confessasse aquilo. Agora, o que é confessar? É só dizer que você errou? Não. Confesse o que você é. O profeta William Branham, aconteceu um episódio na sua vida. Uns advogados estavam cobrando umas coisas, havia uma questão com o governo sobre uns impostos e uma pressão constante desses advogados ali. Um dia o telefone tocou e a sua esposa atendeu e disse, são aqueles advogados. Ele saiu de dentro de casa e disse, diga que eu não estou, e saiu de casa. Aí ela disse, ele não está. Tudo bem. Tá bom, quando ele chegar aí, nós precisamos falar com ele. Ele volta para trás e ele disse que quando ele voltou, a sua esposa olhou para ele e disse, Billy, querido, isso é certo? Ele disse, mas eu não estava mesmo, eu saí. Logo depois veio um telefonema para que ele fosse orar para uma criança. Quando ele chegou lá, com toda a disposição, com toda a firmeza, com todo o dom que Deus deu, e quando ele foi orar, o anjo do Senhor veio e disse, você, mentiroso, não tem moral para orar por essa criança. Meu Deus, o que é isso? Não, meu Deus, mas é... Saiu dali, foi a uma caverna, orou. Deus, me perdoe, Senhor, me perdoa. Se o Senhor me perdoou, me dá um sinal, me perdoa, tira isso de mim. Sentiu de Deus o perdão, foi lá nos advogados. Chegou lá no advogado e disse, olha, eu vim aqui dizer para vocês algo, preciso te confessar algo. Pois não, eu menti para você. Mentiu? Não, na verdade eu fiz a minha pequena e pura esposa mentir para você. O que foi? Vocês ligaram e eu mandei ela dizer que eu não estava. E eu saí de casa só para fazer aquilo virar verdade. Então o advogado olhou para ele e disse, Billy, se nós confiávamos em você, agora é que nós confiamos mais ainda. Saiu dos advogados, voltou lá e disse, irmão, posso orar para sua filha? Posso, em nome de Jesus. Enfermidade, sai daí, a enfermidade sai. Confessai as vossas culpas. O senhor acha que é necessário confessar os pecados? Você quer ficar passando por problemas com essa interrogação, se tem que confessar ou não? Olha que eu estou falando de pequenas coisas. Mas eu já dei o exemplo de um adultério lá naquele caso. É hora de haver... Eustáquio Castro, boa noite. Um povo seja mais verdadeiro, honesto, sincero com Deus, mas consigo mesmo.
para que a eficácia das promessas de Deus atuem nas nossas vidas. Ou então, nós continuaremos vivendo em um mundo de muito conhecimento, de muita religiosidade e de pouco efeito. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem alguma coisa errada, porque eu já recebi oração de todos os modos, isso aqui não acaba, isso aqui não se resolve, essa doença não se cura. Claro, tem que haver uma confissão. O nosso pastor Vanderlei, o meu pastor, um dia desse disse assim: você acha que Deus vai abençoar um dizimista que mente? A pessoa pode ser dizimista, que ela não é apegada a dinheiro. Não, eu entrego, não tenho dificuldade, mas aqui ela mente. Deus vai abençoar. Você acha que Deus abençoaria um dizimista que não mente, que lê, mas que é preguiçoso? Não pode. Mas que não perde a oportunidade de trapacear em um negócio? Não pode. Um cristão, ele é chamado, vou encontrar aqui, a São Mateus, capítulo 5. Creio que o último verso do capítulo 5 de São Mateus vai nos deixar aqui incrivelmente responsabilizado. Verso 46. Falou de todos os mandamentos da lei e logo depois Jesus dizia: eu, porém, vos digo. Não disse a lei isso, disse, mas eu, porém, vos digo. No final ele diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A palavra de Deus tem efeito por causa de sua perfeição, por não haver nele malícia, por não haver nele variação, por não haver sombra de variação. E ele está requerendo de nós todos que assim façamos, para que assim possamos ter poder no nosso agir, na nossa palavra, na nossa conduta, muito mais nas nossas ações. Confesse suas culpas, receba a sua bênção. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então aqui, gente, ele está falando da gente confessar nossos pecados, né? Na primeira live que eu passei para vocês, são 2 lives, né? Eu estou vivo no Instagram e no TikTok. A primeira live ele falou do amor, né? Para a gente ter um amor um com o outro. Mas na segunda live ele já está falando para a gente confessar nossos pecados, de quem a gente feriu, para que uma pessoa venha e ore por nós, o ministro, e a gente seja curado. Se a gente não confessar os nossos pecados, por mais que a pessoa seja justa, a oração não vai ter efeito na nossa vida. Então que essa live possa estar ajudando você aí do outro lado a compreender um pouco as coisas de Deus, né? O intuito desse canal é levar Deus à sua vida, a levar Deus para ajudar você no seu dia a dia. Esse mundo tão corrido, as pessoas não estão tendo tempo mais para orar, para ler a Bíblia. Então eu estou propondo a trazer chaves do Evangelho à noite, para que meu pastor traga chaves para você abrir portas na sua vida. E de manhã cedo também eu faço. Eu leio essa mensagem aqui do nosso profeta, William Marlon Brana. Eu estou passando o 6º selo. Né? Toda manhã, 7h30, 8 horas da manhã, eu trago também um pouquinho da palavra de Deus. Então espero que a mensagem possa estar ajudando vocês aí. Então uma boa noite para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. E aí eu vou encerrar lá, e eu encerro primeiro aqui no Instagram, depois eu encerro no TikTok. Vou mostrar para vocês a minha gatinha aqui, ó. Olha como é que a minha gatinha fica comigo aqui, ó. Essa aqui é a Branquinha. A Branquinha, toda vez que eu venho fazer live, ela tá aqui comigo.
Ela fica desse jeito. Então, uma boa noite para vocês aí do Instagram. E Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.